Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. A palavra de Deus, que nós somos chamados a acolher a cada dia, como um dom precioso dele, dado a nós, nos instrui. Mas ela também tem a missão de fazer em nós aquilo que ela mesma propõe. Então a palavra de Deus tem esse dinamismo de motivar a nossa vida, de orientar nosso modo de caminhar e de viver, mas ao mesmo tempo ela modela esse modo de viver, porque vai tomando conta do íntimo de nós, é Jesus que assim o faz, e vai modelando a nossa vida segundo o seu ensinamento, segundo a sua dinâmica mesmo. Então deixemos-nos tocar por esta palavra santa e acolhamos verdadeiramente o que o Senhor nos tem a dizer. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que pode alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns que aqui estão não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, de 24 a 28, que nos foi apresentado, que é o Evangelho de hoje, Jesus, ele apresenta um projeto de vida para nós. É interessante a gente perceber que Jesus, ele não engana ninguém com promessas falsas, com uma proposta muito light, mas ele coloca aquilo que é realmente o seguimento a ele, o seguimento ao projeto do reino, que é justamente assumir este projeto como algo verdadeiramente nosso. E é interessante que Jesus ele vai utilizar esta imagem da cruz para falar a nós sobre o compromisso que nós devemos assumir em relação a ele. E aí, quando a gente escuta esse evangelho, a gente precisa lembrar que a cruz aqui é símbolo da nossa própria vida, da nossa própria existência. Então, seguir a Jesus, seguir os passos dele, é assumir a vida como ela é. É viver no dia a dia da gente este propósito de assumir com compromisso a vida que nos foi dada como um grande dom, como um presente que vem das mãos do próprio Deus. Então, a cruz como símbolo da nossa vida, como símbolo deste projeto de vida que Deus ele tem reservado para cada um de nós. E aí, Jesus ele vai dizer para nós: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Dizer, é preciso que se assuma a vida não segundo as nossas vontades, mas se assuma a vida segundo aquele projeto para o qual Deus nos criou. É preciso que se assuma a vida segundo o projeto de Deus para a vida, para a nossa vida. Então, esta renúncia que Jesus chama a atenção no Evangelho é sobretudo um convite a assumir verdadeiramente a vontade de Deus em nossas vidas. Porque tantas vezes a gente pode querer fazer das nossas vidas apenas aquilo que está sobre a nossa cabeça. E muitas vezes usando mal este dom precioso que é a vida que nos foi dado. Muitas vezes desperdiçando a vida. Muitas vezes indo por caminhos que não são segundo o coração de Deus, mas segundo apenas as nossas vontades, ou vontades essas influenciadas por tantas dinâmicas que não produzem vida, por tantas experiências que ao invés de produzir vida, vai nos levar a experimentar a morte, vai nos levar a experimentar o distanciamento do projeto de Deus em nossa existência. Então, renunciar a nós mesmos
E assumir a cruz é viver a vida segundo o propósito amoroso de Deus para a nossa existência. E aí, Jesus ele vai dizer para a gente, olha, para ter sentido, a vida nossa precisa estar em comunhão comigo. Então, o que adianta alguém, ganhar tantas coisas? O que adianta as pessoas muitas vezes encontrarem com prazeres momentâneos, com poder, com riqueza, mas perder a vida, perder o sentido da vida, viver uma vida onde se pensa, que tem muitas alegrias, mas na verdade onde se é muito mais escravo destas coisas, destes poderes, destas riquezas, dos prazeres que vão aparecendo e que podem tantas vezes roubar-nos de nós. Quando Jesus ele apresenta essa proposta, é muito interessante a gente perceber que ele está chamando a atenção da gente, olha, é preciso viver a vida com sentido, não apenas encontrando ou querendo encontrar um sentido para a vida em alegrias momentâneas, passageiras, em prazeres que não preenchem de verdade nosso ser, a nossa existência. É preciso alicerçar a vida naquela que é a proposta mesmo da existência. Então, nós somos chamados a ganhar a vida, somos chamados a dar valor à vida, somos chamados a fazer com que a vida ela realize aquele que é o projeto para o qual ela nos foi dada, para dar sentido à nossa existência. Não somente para ter prazeres, para ganhar tantas coisas, mas para ser verdadeiramente uma experiência de verdadeira realização, que nos leva não a nos perder, não a nos tornar escravos das coisas que muitas vezes momentaneamente preenchem a vida e que para muita gente é o fundamental, mas para poder ganhar a vida de forma livre e assumindo verdadeiramente fazer aquilo que é o projeto de Deus para a nossa existência. Então, querido irmão, querida irmã, nós somos chamados justamente a fazer a experiência de valorizar o grande dom que Deus nos deu, que é a nossa existência. E olhando para esse exemplo belo que Jesus dá, para esse símbolo que Jesus nos dá para poder comparar a vida da gente, nós somos chamados a valorizar esta nossa vida nessa experiência mesmo da cruz. A vida como experiência de cruz. E aí a gente vai compreender que a cruz ela está muito ligada a compromisso. A cruz está ligada a compromisso. E ela tem as suas dificuldades, o seu peso, mas ela é condutora para a ressurreição. Ela nos leva a experimentar a plenitude da vida. A cruz, que é a vida simbolizada aí na cruz, ela tem as suas dificuldades. Nós não vamos assumir a vida de uma forma muito fácil. Tem dificuldades, tem dores, tem sofrimentos, mas ela produz, quando assumida verdadeiramente, quando vivida não segundo as nossas vontades, mas segundo aquele projeto para o qual a vida foi criada, que é o bem, a realização do ser humano, a construção deste mundo onde nós vivos fomos colocados, ela traz também a felicidade. Ela traz a verdadeira realização. Não uma realização momentânea que vem por uma experiência de prazer passageiro, mas uma realização que tem sentido de plenitude, que vai preencher a existência da gente na sua totalidade. Então, que escutemos Jesus que nos convida a experimentar o dom de, caminhando com Ele, encontrar sentido para a nossa vida e assumir a vida com um compromisso grandioso, como Ele assumiu a sua vida e como Ele assumiu a cruz, que marcou e marca profundamente a existência de todo homem, de toda mulher, porque é a expressão de salvação.
Ele nos inspire para que possamos viver este compromisso de assumir verdadeiramente a cruz como caminho de salvação e assumir a vida como uma expressão do amor grandioso que Deus tem para com cada um de nós. Agradecidos, vivamos bem, buscando sempre estar em sintonia com Ele. E que venha generosa a bênção de Deus sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, um abraço forte. Convido você também a compartilhar esta reflexão com outras pessoas. Fica com Deus, muita luz e muita graça.